Muito bem, aqui é a professora Vivian e essa é a parte 3 da nossa aula de embriologia do sistema respiratório. Nessa parte da aula, nós vamos abordar a formação do músculo do diafragma. O diafragma, ele não é um órgão que propriamente faz parte do sistema respiratório, a rigor ele faria parte do sistema muscular, mas dada a sua importância para a formação dos órgãos, né, para o desenvolvimento embriológico dos órgãos do sistema respiratório, nós vamos também abordá-lo nessa aula. Para entender a formação do músculo do diafragma, primeiro a gente precisa olhar para aquele nosso embrião, bem no comecinho da gestação, formar as cavidades do embrião, uma cavidade torácica, uma cavidade abdominal, para então formar o músculo do diafragma, separando estas duas cavidades. De tal maneira que aqui na imagem nós vemos uma gástrula, aquele embrião de 3 camadas, o embrião trilaminar. Então, uma camada mais superficial, que é a ectoderma em azul, uma camada média, que é a mesoderma, e uma camada mais profunda, que é a endoderma aqui em amarelo. Vamos nos ater à camada da mesoderma. Nós observamos aqui ao centro da mesoderma a presença da notocorda. Ao redor da notocorda, a mesoderma pode ser dividida em 3 partes. A primeira parte, mais próxima à notocorda, corresponde à mesoderma paraxial, que vai formar aí 42, 44 somitos, que vão ser responsáveis por formar a coluna vertebral, entre outras estruturas. Vemos aqui um mesoderma intermediário que originará quase que a totalidade do aparelho urogenital e finalmente na região mais distal, aqui na pontinha do embrião, nós vemos o mesoderma lateral. Ao final da 3ª semana, vemos no mesoderma lateral a presença de fendas, de espaços, que chamamos então de espaços celômicos. Nada mais são do que fendas intercelulares que vão se juntar, que vão coalescer, formando uma cavidade maior ao final da 3ª semana, que é então o celoma intraembrionário, que nós podemos ver já aqui bem formado nessa imagem. Veja que esse celoma intraembrionário, ele vai dividir a mesoderma lateral para o lado de cima, do lado da ectoderma, formando então o que nós chamamos de somatopleura, ou seja, a somatória da ectoderma com o mesoderma lateral somático, né, formou a somatopleura, e aqui para o lado de baixo, aqui, olha, dentro desse círculo, nós vemos aqui a mesoderma lateral, mas mais a endoderma, formando então o que a gente chama de esplanquinopleura. Muito bom. Então, nós estamos agora no estágio do desenvolvimento embrionário, que nosso embrião tem um celoma intraembrionário, uma esplanquinopleura, mais uma somatopleura. E é nessa fase que vai começar, então, o dobramento laterolateral do embrião, como nós podemos observar aqui. Então, veja lá o nosso embrião com o mesoderma, a ectoderma aqui, olha, se dobrando para formar o tubo neural, e vá acompanhando aqui com essa setinha verde, observe o dobramento laterolateral do embrião. Vemos aqui, olha, a cavidade amniótica e logo abaixo o saco vitelino do embrião. Observe que o dobramento vai se dando, ele vai evoluindo e o saco vitelino, uma parte dele acaba sendo incorporada ao embrião, que vai formar o intestino primitivo, né, essa região do saco vitelino. E observe aqui que as duas extremidades laterais do nosso embrião acabam se fundindo, então, formando a cavidade do embrião, que você pode ver aqui, que nós pintamos em amarelo ao redor do intestino primitivo. Muito bom. Então, são duas coisas que acontecem simultaneamente, vai sendo formado o celoma intraembrionário e ocorre também o dobramento laterolateral do embrião, de tal maneira que ao final da 4ª semana, o nosso embrião já tem uma cavidade corpórea. Nosso embrião antes era um embrião compacto, maciço, não tinha uma cavidade dentro dele. Ao final da 4ª semana, pelo dobramento laterolateral e pela formação do celoma intraembrionário, forma-se então a cavidade do corpo do embrião. Essa cavidade do corpo do embrião, ela é formada por uma cavidade pericárdica e uma cavidade peritoneal.
comunicada por dois canais posterolaterais, que são os canais pericárdio-peritoneais, como nós podemos ver aqui nessa imagem desse embrião. Esse embrião foi tirado a região cefálica dele, né, a região da cabeça dele, e a gente pode ver aqui, então, a cavidade do corpo do embrião, uma cavidade em posição ventral. Aqui, posteriormente, a gente vai encontrar o tubo neural já formado, junto com o intestino primitivo, junto com a aorta dorsal do embrião. E aqui, olha onde estão passando essas duas setinhas, os dois canais pericárdio-peritoneais. Então, para cima, região cefálica, encontramos a cavidade pericárdica, na qual se desenvolverá o coração e os pulmões, e aqui abaixo uma cavidade peritoneal, onde vão se desenvolver todas as vísceras abdominais, tá bem? Muito bom. Aí está. Esse aqui é o nosso embriãozinho numa vista lateral, ele já dobrou, já fez o dobramento lateral. Vemos então aqui a presença do intestino primitivo e a cavidade do corpo do embrião já sendo ocupada pelo desenvolvimento do coração e também dos pulmõezinhos. Olha lá o primórdio laringotraqueal, de vesículo respiratório querendo crescer aqui para a cavidade pericárdica do nosso embrião. Nessa imagem, nós podemos observar um pouco melhor isso acontecendo. Veja aqui a presença do coração em desenvolvimento na área cardiogênica, e para dar suporte para esse coração em desenvolvimento, veja que surge aqui o septo transverso. Da onde veio o septo transverso? Ele veio lá da migração das células da crista neural para a área cardiogênica, formando então aqui um tabique, aqui um suporte para o coração, para os tubos endocárdicos em desenvolvimento. O septo transverso, então, ele se desenvolve a partir de tecido mesodérmico, com invasão das células da crista neural, dando um suporte para o desenvolvimento dos tubos endocárdicos e para a formação do nosso coraçãozinho tubular. Esse septo transverso, então, ele vai ser o primeiro sinal de formação de um diafragma. É ele que vai separar a cavidade pericárdica da cavidade peritoneal. O primeiro sinal de separação. Mas ele vai separar completamente? Não. Lembrem-se que nós falamos anteriormente que tanto a cavidade pericárdica quanto a peritoneal estarão comunicadas pelos dois canais pericárdio-peritoneais. Então, o septo transverso ainda não separará completamente as duas cavidades, pericárdica e peritoneal, tá bem? Então, nessa imagem, a longitudinal aqui do embrião, podemos ver muito bem a formação do septo transverso, o desenvolvimento dos tubos endocárdicos aqui, formando um coração tubular dentro da cavidade pericárdica, e o desenvolvimento do intestino e outros órgãos dentro da cavidade peritoneal, e o septo transverso separando não completamente essas duas cavidades. Se fizermos um corte nesse embrião aqui, neste nível, veremos esse corte aqui na imagem B, vemos a presença do septo transverso aqui no embrião e medialmente aqui nessa região mais posterior, a presença, a abertura, né, dos dois canais pericárdio-peritoneais. Então, para cima, aqui para cima, estaria a região mais cefálica do embrião. Se nós entrássemos por esses dois canais, nós cairíamos lá nas cavidades peritoneais do embrião, tá bem? Muito bom. Então, septo transverso, primeiro sinal de formação do diafragma. Sempre lembrando que as duas cavidades, cavidade pericárdica e peritoneal, não são totalmente separadas. Elas permanecem ali, a comunicação entre elas por duas aberturas, que são os canais pericárdio-peritoneais. Muito bom. Então, pessoal, antes de formarmos esse diafragma e separarmos completamente a cavidade pericárdica da cavidade peritoneal, o que nós veremos é que a cavidade pericárdica ela será dividida em dois espaços.
numa cavidade pericárdica propriamente dita, onde vai se desenvolver o coração, e numa cavidade pleural para o desenvolvimento do pulmão, que é isso que nós vemos aqui nessa sequência de imagens de A a D. Então, observe aqui inicialmente, no corte transverso do embrião, região anterior do embrião, olha aqui a área cardiogênica, lá atrás, ó, região posterior, dorso do embrião, onde está se desenvolvendo o sistema nervoso, olha lá o tubo neural já formado. Então, veja que nessa área ventral aqui do embrião, nós vemos uma cavidade pericárdica única, coraçãozinho tubular se desenvolvendo nela e os dois brotinhos de pulmão lá atrás. Os dois, ó, tanto o coração quanto o pulmão, os dois na mesma cavidade, que é a cavidade pericárdica. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa separar dentro desse tórax aqui, dentro dessa cavidade pericárdica, um espaço exclusivo para os pulmões. Porque o que acontece? O pulmão, ele acaba crescendo na direção dos canais pericárdio-peritoneais, ele acaba crescendo na direção da cavidade abdominal, porque falta um espaço aqui para eles. Então, a primeira providência a ser tomada aqui é garantir um espaço dentro da cavidade pericárdica para o crescimento do pulmão. Então, veja que da parede lateral do embrião começam a surgir duas pregas, duas membranas, chamadas de membranas pleuropericárdicas. O que as membranas pleuropericárdicas vão se fazer? Elas vão dividir a cavidade pericárdica em cavidade pericárdica propriamente dita para o coração e cavidade pleural para que o pulmão possa crescer. Então, veja aqui na imagem C que antes nós tínhamos apenas uma cavidade única onde estavam o pulmão em desenvolvimento e o coração em desenvolvimento. Surgiram então as membranas pleuropericárdicas que fazem o quê? Separam um espaço exclusivo para o pulmão, para o coração, cavidade pericárdica, e um espaço exclusivo para o pulmão, que é a cavidade pleural. Muito bom. Então, vejam que aqui na imagem C, nós já temos então a formação da membrana pleuropericárdica, garantindo um espaço no tórax para o pulmão. Entretanto, pessoal, vejam só, olha só aqui, nós temos aqui no tórax a presença da cavidade do septo transverso, formando então aí o nosso início, né, a primeira etapa de formação do diafragma. Então, vemos aqui a presença do septo transverso e vemos aqui, olha só, que já surgiu mais uma membrana, mais um septo aqui, separando o coração do pulmão. Quem é essa membrana? É a membrana pleuropericárdica. O que a gente precisa fazer agora? Lembra que o septo transverso não separou completamente a cavidade pericárdica da cavidade peritoneal. Agora a gente precisa sim fechar aquele canal pleuropericárdico que estava dando passagem entre a futura cavidade abdominal e a cavidade torácica. Então é aqui que vai se formar então a nossa mais uma membrana chamada de membrana pleuroperitoneal. O que a membrana pleuroperitoneal vai fazer? Ela vai terminar de separar a cavidade torácica da cavidade abdominal. Então, primeiro se forma uma membrana pleuropericárdica, para só então formar-se uma membrana pleuroperitoneal. Essa sim, separando o que é cavidade torácica do que é cavidade abdominal. E é interessante perceber que as membranas pleuroperitoneais, elas se formam primeiro do lado direito do septo transverso, ali aquele canal pericárdio peritoneal do lado direito, ele se fecha primeiro
que o do lado esquerdo. Então, do lado esquerdo fica aberto por mais tempo. Na sexta semana, pessoal, é a semana em que a membrana pleuroperitoneal deve estar fechada, deve estar formada, separando completamente a cavidade torácica da cavidade abdominal. Então, vejam aqui, lembram daquele nosso embriãozinho que tinha, então, dois canais pericárdio-peritoneais abertos? Tinha o septo transverso e lá, posterolateralmente, os dois canais pericárdio-peritoneais. Quem vem fechar esse canal é a membrana a membrana pleuroperitoneal, fechando, então, os canais pericárdio-peritoneais e aí formando então o músculo do diafragma primitivo, que está separando completamente o tórax do abdômen. Muito bom. Então, nós já formamos até agora o septo transverso e as membranas pleuroperitoneais que formaram o diafragma primitivo. Esse diafragma primitivo ainda vai ser composto por mais duas partes, que são a parte dorsal, o mesoderma dorsal do esôfago e os miótomos da parede lateral do corpo. Então, nessa imagem aqui, acompanhem, vemos a presença do septo transverso e os dois canais pericárdio-peritoneais ainda abertos. E eles, então, vão ser fechados pela presença da membrana pleuroperitoneal por volta da sexta semana de gestação, lembrando que sempre o lado direito se fecha antes do que o lado esquerdo. Aqui ao redor do esôfago, a gente tem esse mesoderma dorsal, né, que fica aqui no na parte dorsal do esôfago, que vai também migrar e formar uma parte desse diafragma, bem como os miótomos da parede lateral aqui, que também vão migrar e formando uma parte do diafragma. Lembrando, então, vamos falar um pouquinho a respeito dessas quatro partes do diafragma. Lembrando, então, que o septo transverso é a primeira parte a se formar. Ele é formado de tecido mesodérmico, com invasão de células da crista neural. Ele dará origem ao tendão central do diafragma. Ele surge na terceira semana de gestação. É a primeira parte do diafragma a ser formada. A segunda parte são as membranas pleuroperitoneais. São elas que formam o diafragma primitivo ao se fundir com o septo transverso na sexta semana. A terceira parte, pessoal, é o mesoderma da parte dorsal do esôfago, também chamado de mesoesôfago dorsal. É ele que vai formar a parte mais mediana do diafragma e vai formar aqueles pilares do diafragma, estão lembrados? Pilares direito e esquerdo do diafragma. Enquanto que a quarta parte do diafragma será formada pela invasão de células dos miótomos da parede lateral do corpo, do terceiro ao quinto somito cervical. Veja então que há aí uma coincidência, né? Não coincidência, evidentemente, com a formação do nervo frênico. Lembram-se que o nervo frênico é formado por fibras dos nervos espinais C3, C4, C5, já que o nervo frênico inerva o diafragma é formado, então, pelos miótomos dos somitos C3, C4 e C5, né? Então, nessa imagem, nós vemos aqui o diafragma do feto sendo formado, com um tendão central, a presença do músculo que formam as cúpulas diafragmáticas e aqui os pilares do diafragma, o pilar direito e pilar esquerdo do diafragma. Então, vamos ver então de que estruturas cada uma dessas partes do diafragma deriva. Então, lembrando que o tendão central, que nós pintamos aqui em amarelo, deriva do septo transverso. Essas duas pequenas partes aqui do tendão central, elas vão ser formadas, vão derivar das membranas pleuroperitoneais. Os pilares do diafragma vão derivar do mesoderma dorsal do esôfago ou do mesoesôfago dorsal. E as cúpulas diafragmáticas, cúpula direita e esquerda, pintadas aqui em azul, derivarão dos miótomos C3, C4, C5 da parede lateral do nosso embriãozinho, tá certo? Muito bom.
Olha, uma malformação frequente do diafragma é a hérnia diafragmática congênita. Ela é relativamente frequente, atinge 1 a cada 2.200 nascidos vivos. Também é chamada de defeito posterolateral do diafragma, ou hérnia diafragmática congênita, que nós abreviamos com esse termo aqui, que é o HDC. Na hérnia diafragmática congênita, pessoal, o que acontece é o seguinte: lembram-se que nós comentamos que o diafragma deve estar formado na 6ª semana de gestação. Caso ele não se forme, o que vai acontecer é que na 10ª semana, quando o intestino primitivo volta do cordão umbilical e entra para o interior da cavidade abdominal, ele encontra o diafragma aberto. Aquele espaço, claro, o diafragma está aberto, acaba que alças intestinais e vísceras moles, né, peritonizadas da cavidade abdominal podem acabar subindo, entrando na cavidade torácica, que é o que a gente vê aqui acontecendo nessa imagem aqui, né? Então a gente vê uma boa parte do intestino no interior da cavidade torácica. É muito mais frequente do lado direito do que do lado, muito mais frequente do lado esquerdo do que do lado direito, porque vocês devem estar lembrados que o lado direito se fecha antes do que o lado esquerdo. Então, sempre há mais risco do lado esquerdo na 10ª semana ainda estar aberto do que o lado direito, tá bom? Também é chamada essa abertura que fica, né, pela não formação das membranas pleuroperitoneais. Esse forame ele é chamado de forame de Boucher-Dallet, comunicando então a cavidade peritoneal com a cavidade pleural, justamente aquele canal pericárdio peritoneal, canal pericárdio peritoneal não se forma, né? Muito bom. Então, corre-se o risco de, na 10ª semana, as vísceras peritonizadas subirem, né, herniarem, subirem para a cavidade torácica. O que vai acontecer, então? Lembram-se que nós dissemos que para o pulmão se formar é preciso que haja espaço dentro da cavidade torácica, evidentemente. Se as vísceras abdominais subiram para a cavidade torácica, não há espaço para o crescimento do pulmão. O pulmão fica hipoplásico, fica um pulmão pequenininho, tá bom? Então é importante sempre lembrar que na HDC, quando a gente vai fazer o exame de raio-x para ver se tem vísceras no tórax da criança ao nascimento, a criança, se ela estiver em decúbito, as vísceras, né, pela ausência da força da gravidade, vão acabar subindo para o tórax. Mas na vertical, pela força da gravidade, as vísceras vão acabar descendo e vão ficar ali na cavidade abdominal. Então, a hérnia diafragmática congênita é uma condição bastante importante que o médico deve conhecer do desenvolvimento das malformações, do desenvolvimento do sistema respiratório. Agradeço a atenção de vocês. Um abraço, tchau, tchau.